A maior parte das pessoas de direita vão dizer que a administração estatal é uma porcaria e por isso tem que privatizar tudo. A maioria das pessoas de esquerda vão dizer que os empresários são parasitas do nosso sistema e querem destruir o Estado para ficar com todo o lucro. Talvez os dois tenham um pouco de razão, cada um ao seu modo, embora as opiniões sobre isso geralmente sejam muito extremadas. A gente teve um papo aí sobre pormenores da privatização, né? Se você quiser saber sobre isso, se você nos grudar a bunda da cadeira, porque vem chegando aí várias novidades, vai! Existe um problema, a gente tem uma super simplificação desse assunto no país que ela é nociva. Nem a administração pública, nem a administração privada. As duas têm defeitos e no caso do SEDAI é um exemplo perfeito. Os servidores públicos da SEDAI batem no peito para dizer que a SEDAI é uma empresa superavitária. Só que eles falham em lembrar que a SEDAI não faz investimento de infraestrutura há mais de década. Uma empresa pública não é para ser superavitária, é para fazer investimento público. Então, a gente já tem uma falha na gestão da SEDAI desde a gestão pública. Existe um vício já nessa gestão. Privatizar ou não privatizar não é a questão. Inclusive, essa cessão de uso, ela pode sim vir atrelada aí com um bom contrato de compensações em que eles são obrigados a exatamente fazer isso, levar esse investimento mais na ponta. A gente teve, eu tenho uma série de críticas à privatização das nossas telefone, da nossa companhia telefônica, né? Porém, foi depois da privatização e da divisão, né, em empresas privadas que o telefone chegou em Cabra do Oeste, em Fartura, onde minha mãe morava. Existe uma deficiência do Estado brasileiro de agir com eficiência. Isso precisa ser discutido. Eu acho que depende, Mas né? Eu acho que... mas essa deficiência não é a propósito? Eu Não, acho que então, existe propósito e existe morosidade, existe burocracia, existe má vontade existe tudo, né? política, existe um monte de coisa aí no meio, né? A gente é o país do despachante, Ed. Isso é uma coisa que não existe no mundo. Isso é uma jabuticaba brasileira. É um cara que eu pago para resolver para mim as dificuldades do Estado. Você ter que resolver uma burocracia de tirar um atestado de óbito, de ter que esconder uma mala, botar fogo num documento. Olha a denúncia aqui, ó. Olha a denúncia aqui, ó, da burocracia. A questão da burocracia no Brasil é sério. Só que se faz esse discurso contra a burocracia brasileira como se tirando a burocracia as coisas andariam naturalmente. E não é assim. Mas foi exatamente o que o Herbert disse. Na verdade, existem vários problemas. Você tem os empresários cretinos que tentam sucatear o que é público para conseguir comprar barato. Você Sim. tem morosidade dentro da administração pública, sim, né? Porque Sim. o cara passou num concurso, vai ficar lá a vida inteira. Só se ele cagar muito no pau, que ele vai ser mandado embora. Então ele meio que Você quer tem que se foda, você tem né? servidores públicos que são dedicados, você tem servidores públicos que são de primeira linha, compromissados, são servidores. Mas você também tem muito servidor que está ali por conta de benesses, né? Principalmente quem está em alguns ramos aí mais privilegiados do servidorismo, né? Então você tem tipo, socateamento do serviço público para desencadear a privatização, você tem morosidade dentro da administração pública. Eu acho que isso já foi pior antes do que é hoje, mas tudo bem. Você tem burocracia pra caralho, entendeu? Né, que dificulta tudo. Você tem má vontade política, né? Porque muitos políticos estão ali só para benefício próprio, não estão ali para cuidar do bem-estar social de ninguém, né? Eles estão ali só para fazer os esquemas mesmo, né? Tem muito político a gente vive uma época que não existe só o lobby dentro do Congresso. Você tem os deputados lobistas, né? Você já tem deputados, senadores que são membros desse empresariado que estão lá para já construir, já corta o intermediário, né? Para que fazer construção? Exatamente, né? Então são diversos problemas, né? Mas eu acho que nesse a gente já teve um problema de morosidade
muito pior no serviço público do que a gente tem hoje, né? Você estava falando da época das privatizações telefônicas. Eu acho que aquele momento sim, era um momento de bastante morosidade, né? E falta de projeto, de ideia, de como fazer as coisas, né, na questão da telefonia. Agora, por exemplo, quando você fala da Vale, que é uma privatização que aconteceu no mesmo período, eu acho que é diferente. Eu acho que, na verdade, não é só a morosidade, né? Apesar de que a morosidade da Vale do Rio Doce era um negócio complicado. A Vale, às vezes, ela dava alguns prejuízos, né? O que é um absurdo. Uma empresa como a Vale dá prejuízo, cara. Né? É você cavar lá, tirar o bagulho. Eu tô falando como se fosse o Fred Flintstone, né? Tá ligado, né? Que tava lá. Mas se você levar em consideração o nível de segurança que as barragens deles estão demonstrando, você não tá muito errado, né? Então, mas o que acontece é que isso daí existe uma vista grossa muito grande do Estado em relação a isso, né? Porque o Estado, tipo, os políticos lá, eles estão fechados com a galera da Vale. Faz corpo mole para fiscalização. A fiscalização da Vale devia ser 100 vezes maior, cara. Tá ligado? Tipo, a gente tem Brumadinho e Mariana, mas a gente tem outras barragens que explodiram aí, mas não era muito próximo de cidade, então não deu a repercussão toda que teve. Mas mesmo que não tenha matado nenhuma pessoa tenha ficado desabrigada e tal, você tem um dano ambiental enorme com isso. A fiscalização da Vale é feita nas coxas também, né? Então é assim, né? Tipo, privatizar ou não, de qualquer jeito você vai ter problemas, como foi. A gente começou aí, né? Foi esse o ponto que trouxe a gente até aqui que você. A gente tem que procurar soluções, entendeu? Qual é a solução? Por exemplo, o que um governo tem que fazer a gestão, ele tem que melhorar a gestão desse recurso, ele tem que melhorar a rastreabilidade desse recurso, ele tem que melhorar a transparência desse recurso. Isso traz melhoria para o serviço na ponta. E aí, depois a gente discute o que vai ficar, se tem muita estatal, se tem pouca estatal, se tem estatal que precisa vender, se não tem estatal que precisa vender. Eu acho que esse é um assunto que precisa ser discutido. Só que não é isso que está sendo proposto por esse desgoverno. O que está sendo proposto por esse desgoverno a gente não tem capacidade técnica de produzir absolutamente nada. O melhor que a gente pode fazer é saquear o que existe, vender tudo por preço de custo, num momento de mercado absurdamente caótico, para ver o que dá depois. Tradicionalmente é o que acontece nas privatizações no Brasil. Se faz o negócio não funcionar, para falar que não funciona, aí tem que vender. Aí vendendo, se distribui o lucro entre os que vendeu, como sendo entre os que vendeu, que ganham a propina para vender, e os que compraram a preço de banana, né? É o que acontece tradicionalmente, as privatizações no Brasil. Como vocês podem ver, é um assunto bem mais complexo do que geralmente se coloca por aí nos debates, certo? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Se inscreve no canal, manda sua ideia nos comentários, compartilha esse vídeo com seus amigos e não se esqueçam, a compaixão é nossa aliada e o ódio é nosso inimigo. Falou, valeus!